Olá a todos, sejam bem-vindos. Essa análise faz parte de uma série de 3 vídeos. Nesses vídeos vou analisar os 3 primeiros games da franquia Resident Evil. Eu nunca tive a chance de jogar nenhum dos 3, mas recentemente tive a oportunidade. Então vou trazer essas análises pontuando cada ponto dos jogos e dando meu parecer sobre o que achei. Eu comecei essa maratona pelo segundo game da franquia, o Resident Evil 2. Após terminá-lo fui para o primeiro e consequentemente para o terceiro. Ao final de cada análise vou trazer algumas curiosidades sobre cada game. Sendo assim, vamos começar pelo primogênito, Resident Evil 1 de 1996. Resident Evil 1, o clássico aclamado por uma geração. Depois de muitos anos almejando jogá-lo, finalmente consegui ter acesso ao jogo e pude desfrutar de uma experiência fantástica. A versão do game que eu joguei foi a Director's Cut, direto do emulador de PlayStation 1. Resident Evil não é considerado um clássico à toa, ele é um jogo absurdamente ótimo. A sua atmosfera sombria é um ponto fundamental para colocar o jogador imerso dentro do universo que é apresentado. A sua câmera fixa contribui muito para essa atmosfera, ela torna tudo mais desesperador, pois você muitas vezes não sabe o que tem na sua frente ou o que te aguarda quando você virar em um corredor. Aproveitando para falar, a ambientação do jogo é fenomenal. Cada um dos cenários é terrivelmente bem construído, todos são interessantes e muito bem detalhados. Isso foi um dos fatores para eu ter demorado mais do que o normal para zerar o jogo, pois cada cenário que eu chegava eu ficava olhando cada detalhe dele. O game em sua maioria se passa na mansão, e por se tratar de uma ela é gigantesca, então não vai ser incomum você encontrar uma área secreta que muda completamente a ambientação. O que não falta aqui é lugar para explorar observando cada detalhe. Indo para a trilha sonora, esse é outro ponto magnífico. A música desse jogo é belíssima. Em vários momentos eu parei para apreciá-la. A trilha de forma geral foi muito bem sintonizada ao longo de todo o jogo. Quando é necessário ser tensa e aterrorizante, lá está ela. E quando é preciso ser bela e emocionante, ela também se faz presente. Acho que aqui eu não preciso falar mais nada. Sobre os protagonistas, Jill Valentine e Chris Redfield, os dois funcionam muito bem para o que o enredo do jogo se propõe. O que eu quero dizer é que em nenhum momento o game se propõe a desenvolver os personagens de forma profunda. Os diálogos e interações são bem poucos e não sabemos quase nada dos personagens, mas embora seja dessa maneira, ambos protagonistas funcionam muito bem na trama que foram inseridos. Eles estão sozinhos a maior parte da jornada, apenas buscando sair do inferno que se meteram. Então, sendo essa a situação, não foi preciso colocar muito background neles, apenas deixar que as coisas fluíssem de acordo com os acontecimentos. Indo agora para a parte final, vou falar sobre o que achei da história do jogo e comentar algo que me incomodou. A equipe Bravo dos Stars desapareceu nos arredores de Raccoon City, investigando desaparecimentos e assassinatos estranhos ocorridos na região. Em vista disso, a equipe Alpha foi mandada para averiguar a situação. Chegando ao local, eles encontraram o helicóptero da equipe Bravo caído junto de uma mão decepada que pertencia a um dos membros da equipe. Logo em seguida, eles são surpreendidos pelos Cerberus e se refugiam em uma mansão próxima. Essa é a introdução inicial que somos apresentados. O enredo do game é bem construído e estruturado, ele é simples, mas ao mesmo tempo possui uma certa complexidade. Não é um texto super construído que possui várias reviravoltas e situações mega complexas, mas ao meu ver, o brilho desse enredo está justamente na simplicidade que ele nos apresenta as coisas. Você gosta de estar dentro desse mundo e fica entusiasmado para saber o que vem a seguir. De uma forma geral, a lore do jogo é bem feita, simples, mas que funciona muito bem. Os únicos pontos que tenho a destacar aqui é que eu achei um pouco repetitiva a segunda campanha do jogo. Aqui nós temos a opção de começar a jogar com o Chris ou com a Jill. Eu comecei pela Jill e depois fui para o Chris, e me incomodou um pouco o fato de muitas coisas e situações serem exatamente da mesma forma. Isso é um probleminha que no segundo jogo eles conseguiram melhorar bem ao meu ver. O segundo e último ponto é que esse jogo tem a mesma filosofia do Resident Evil 2. Pela maioria das coisas se repetir na segunda campanha, você não tem como saber qual dos personagens fez cada coisa ou passou por aquela situação, pois é completamente diferente de quando um jogo deixa alguma situação em aberto para que você imagine o que aconteceu. Quase tudo aqui você não possui respostas de qual dos personagens teve que agir. Essa forma de abordar um enredo, na minha opinião, é bem problemática, e o Resident Evil 2, como veremos no próximo vídeo, é um ótimo exemplo disso. Apesar de possuir alguns problemas, o primeiro Resident Evil é um jogo extremamente divertido que consegue nos imergir dentro do seu mundo de uma forma primorosa, fazendo com que cada segundo dentro dele seja incrível, valioso e satisfatório. Se você está se perguntando em quanto tempo eu zerei o game, foram exatas 18 horas e 46 minutos de gameplay. 11 horas e 36 minutos a campanha da Jill e 7 horas e 10 minutos a parte do Chris. Como mencionado, eu demorei muito mais do que o normal porque eu parei para observar cada detalhe do jogo. Antes de irmos para a parte das curiosidades, para terminar a review vou dar a minha nota para o game. A minha nota para Resident Evil 1 é um 7,5 de 10. Agora sim, vamos para a parte das curiosidades.
Resident Evil 1 foi lançado no ano de 1996 para o PlayStation. Mais de um ano e meio depois, em setembro de 97, foi lançada uma nova versão do jogo, intitulado de Resident Evil Director's Cut. Essa versão trouxe algumas novas adições, como reposicionamento dos itens e inimigos, novos ângulos de câmera, um novo modo chamado Arrange, novas roupas, entre outras coisas. Um pouco mais de um ano depois foi lançada uma outra versão do jogo, chamada de Resident Evil Director's Cut DualShock Edition. Essa versão possuía suporte aos analógicos do controle de PlayStation 1, fora que várias músicas foram retrabalhadas e a música final foi trocada por outra. Ambas as versões não foram bem recepcionadas pelos fãs, pois as adições foram mínimas. As duas versões receberam novas cenas, mas também houve remoção de algumas, fora que muitas pessoas não gostaram da retrabalhada que as músicas receberam. Tudo isso fez com que os fãs não aceitassem com muito apreço essas versões, fazendo com que ambas recebessem avaliações mistas tanto do público quanto da crítica. Um fato interessante é que em 2014 o compositor da trilha sonora da versão Director's Cut foi desmascarado. Mamoru Samuraguchi era considerado como um dos maiores artistas musicais do Japão, sendo reverenciado por sua incrível técnica mesmo sendo surdo. Foi descoberto que na verdade Mamoru usava outros artistas para compor suas músicas e que na verdade ele não era surdo. Mano, sério, quando eu descobri isso eu fiquei pálido de tanto que eu ri. Então é isso, pessoal, eu agradeço a todos que chegaram até aqui. A segunda análise em breve tá chegando. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e se inscrever, isso ajuda muito mesmo. Até logo. Albert Wesker. Resident Evil.